Star Wars Battlefront 2 é tão ruim quanto falam. No ano de 2015 foi lançado Star Wars Battlefront 1, que era nada mais nada menos que um Battlefield de Star Wars. O jogo foi muito bem recebido e adorado pelos fãs da saga, e como tudo que dá certo tem que continuar, apenas 2 anos depois eles anunciaram e lançaram o Battlefront 2. Mas nesse novo aqui, eles adicionaram um modo história ao jogo, que foi uma novidade, já que o jogo é para ser focado apenas no online, e esse modo história foi o principal motivo de eu ter me interessado pelo jogo, porque como eu gosto de Star Wars, eu pensei, por que não jogar esse jogo? Já que eu via ele como um Call of Duty no universo de Star Wars. A história desse jogo gira em torno de Iden Versio, é uma mulher lá, comandante do Esquadrão Inferno, que é uma unidade de elite do Império. O jogo se inicia um pouco depois do Palpatine ir de arrasta e a Estrela da Morte ser destruída, então se inicia a Operação Cinza, que é um plano do Império que consiste em destruir vários planetas, e a Iden, com o Esquadrão Inferno, são enviados em missões para manter a Ordem Imperial. E obviamente a gente joga em todas essas missões, e em uma certa parte da história, a Iden acaba percebendo o quanto o Império é errado, porque eles tiram a vida de inocentes, e aí ela já começa a se revoltar um pouco com o Império Galáctico, mas a gota d'água é quando o Império dá ordens para ela destruir seu planeta natal. Então ela trai o Império, junto com Del Meeko, outro membro do esquadrão. Eles saem do Império e se juntam à Aliança Rebelde, que já está virando a Nova República. E depois de se juntar aos rebeldes, ela ajuda eles na Batalha de Jakku, onde o Império acaba perdendo, marcando o fim oficial da Guerra Civil Galáctica. E uma coisa eu afirmo, jogar todas essas batalhas é algo muito satisfatório, e em certa parte do jogo também jogamos com Luke Skywalker. A missão com ele se passa pouco tempo depois da Batalha de Endor. Aqui o Luke está no planeta de Pilho. Mano, os nomes desses planetas é muito engraçado, que é cheio de cavernas e criaturas. Esse planeta lembra bastante o Jedi Fallen Order. Eu acho que eu falei todo errado o nome do jogo. E ele foi pra lá porque a força guiou ele até aquele planeta, e nessa missão o Luke acaba encontrando Del Meeko, que ainda era soldado imperial, e ele estava preso no planeta, cumprindo uma missão do Império de destruir o observatório secreto do Palpatine. E a esse ponto ele ainda estava sendo soldado imperial, e mesmo assim o Luke decide salvar ele, e a partir daí eles se unem temporariamente para chegar até o observatório, e é a partir dessa missão que ele começa a se questionar sobre o Império, e aos poucos vai se aproximando da Aliança Rebelde, até finalmente se unir a eles. Essa daí é uma das poucas partes do jogo que usamos sabre de luz, uma parte bem marcante do jogo também, no modo história no caso, já que no online tem como sim jogar com sabre de luz, e também tem uma parte do jogo que a gente joga com Han Solo, que tá em busca de informações para terminar de combater o Império, porque aqui se passa alguns anos após a queda imperial, e o Han Solo é general da Nova República. E nessa missão a gente também usa Millennium Falcon, que é uma parte muito boa, mas eu não vou me aprofundar muito nessa missão aqui não, pro vídeo não ficar muito longo. Isso aqui que eu falei foi boa parte da história do jogo, ainda tem muita coisa, o jogo tem uma historiazinha um pouco grande até, mesmo não sendo tão focado em história, a história dele ainda consegue ser muito boa. Mas na minha opinião, o que esse jogo não falha é na gameplay. Esse estilo que lembra Call of Duty é simplesmente maravilhoso, tanto que quando jogamos com sabre de luz eu não achei que tenha ficado tão bom assim. Uma mecânica do jogo também é poder alternar entre primeira e terceira pessoa, porém eu acho que em primeira pessoa fica muito melhor, por mais que eu não goste de jogo em primeira pessoa. Nesse aqui em terceira pessoa a movimentação não é lá essas coisas, o que faz sentido porque o jogo foi feito para ser jogado em primeira pessoa, mas o que pra mim é uma das melhores partes desse jogo era jogar com os caças pelo espaço. O combate aéreo desse jogo é algo surreal de bom, que dá uma imersão absurda enquanto você joga, isso eu garanto. Eu adorava as missões espaciais, quando eu jogava ali com os caças imperial ou alguns caças normal para destruir a nave imperial, era muito foda. Mas com tudo de bom que eu falei desse jogo, por que ele consegue ser tão esquecido e até odiado por algumas pessoas? Esse jogo, ele foi feito focado completamente no online, o que eu já falei muitas vezes nesse vídeo, e como o primeiro foi algo absurdo, todos os jogadores migraram para esse esperando a mesma coisa, já que com a evolução gráfica e até uma gameplay mais fluida, o que podia dar errado, certo? Porém, o mal que destruiu esse jogo e destrói vários jogos atuais são as loot box. No lançamento desse jogo, o progresso do multiplayer dependia completamente de loot box, que obviamente não são de graça, você tinha que pegar ali teu dinheirinho só pra conseguir jogar com Anakin Skywalker. Aí você me diz, ah, mas não é obrigado a pagar, é só jogar com os personagens grátis. E sim, é possível, porém você teria uma desvantagem tão absurda de como se você estivesse na Arena 1 do Clash Royale e o cara te tacasse um mega cavalo. Qual é a graça disso? Então esse jogo se tornou completamente pay to win, e existia sim como desbloquear personagens pagos de graça, mas pra isso você teria que sacrificar algumas noites de sono pra finalmente poder jogar com o Mestre Yoda. E se isso fosse pra todo mundo, até daria certo, mas pra você finalmente conseguir o teu Mestre Yoda, você teria que enfrentar dezenas de Darth Vader apenas ali com, sei lá, um Stormtrooper. E como se não fosse suficiente, pra terminar de cavar a cova desse jogo, a EA decidiu fazer um comentário no Reddit defendendo esse sistema pay to win, e esse comentário simplesmente recebeu mais de 600 mil dislikes, o que se tornou o comentário mais negativo da história, e basicamente essa ganância destruiu um jogo com um potencial incrível. Eu mesmo, quando eu tava jogando, testei online e gostei bastante, mas estava extremamente vazio, já que não tinha quase nenhum jogador online, então demorava muito pra achar uma partida. Porém, parecia ser divertido na época, se tivesse muitas pessoas, se o jogo não tivesse sido destruído, teria sido legal. Porém, 8 anos depois do lançamento do jogo, nem tudo estava perdido, já que nesse ano o jogo simplesmente reviveu das cinzas, com muitas pessoas entrando no online pra jogar, e o jogo simplesmente bateu
bateu o recorde de jogadores online na Steam, com mais de 35 mil pessoas simultâneas. E a EA, vendo isso, melhorou o jogo. Ela tirou as microtransações do jogo e diminuiu o tempo para conseguir um personagem bom. Junto a isso, também vieram novos mapas, personagens e alguns modos. E os eventos de Star Wars foram o que fizeram várias gente retornar a esse jogo, sem falar nos descontos absurdos que a EA estava fazendo nele. Eu comprei ele muito barato na Epic Games, porém o jogo ainda não tá perfeito, já que tem muito hack online. Mas a EA já fez algumas correções que resolveu um pouco esse problema, e a demora de encontrar partidas em alguns modos também são bem chatos, mas isso depende do server que você joga, e os suportes que diminuíram bastante, o que já era de se esperar, porque esse jogo estava praticamente morto. Mas eu tenho fé que a EA vai focar nele, até porque isso não se vê todo dia, um jogo tão mal falado retornar das cinzas, e tem gente que até espera um Battlefront 3, que se chegar a ser lançado, o Anakin provavelmente vai custar uns 3 mil reais. E o bom desse jogo é que pelo menos depois de tanta polêmica, ele reviveu e agora consegue manter uma boa quantidade de jogadores online. Obviamente ele ainda tem alguns problemas, porém muito mais jogável do que lá no seu lançamento, e eu que comprei ele só pelo modo história vou ver se volta a jogar só pra entrar no online. E sobre o modo história, como eu já havia dito, é uma história muito boa, dá pra se divertir bastante. A gameplay dele, apesar de repetitiva, é boa, e o jogo é bem padrão, bem simples, não tem nem sistema de upgrade assim no modo história, não dá nem pra você upar o seu personagem. No máximo tem como você escolher suas armas antes de iniciar a missão, o que serve ali pra dar uma variada, e eu pretendo explorar mais do online dele. Não sei se vou fazer um vídeo sobre a minha experiência lá, mas quem sabe, provavelmente eu não vou fazer. Mas esse foi o vídeo, eu deixo a esse jogo uma nota 8, o jogo é bom, porém tem sim algumas coisas que poderiam melhorar bastante, mas para um jogo focado no online, o modo história é surpreendentemente bom, e se você nunca jogou, eu recomendo ele, mas recomendo que você espere uma promoção da Epic ou da Steam, para você pegar o jogo ali no precinho, não pagar um preço tão alto, já que pagar muito alto nele não vale muito a pena. Acho que no máximo ali uns 50 reais, então eu vou ficar por aqui, até o próximo vídeo e adeus.